E como é que você vê o futuro do tênis no Brasil? Você acha que ele tem potencial para crescer? Você acha que não? Como é que você vê uma nova geração aí surgindo? Eu acho que sempre tem potencial para crescer, principalmente agora que estamos com... Tem um juvenil nosso, o brasileiro João Fonseca, que já está 150 do mundo, ele tem 18 anos. Então, acho que é Tem potencial. o melhor brasileiro dos últimos anos, assim, a estar nessa transição, né, para o profissional, é ele. Então, acho que se conseguir se manter ali e dar esse passinho à frente, que é muito difícil, o nível é muito alto. Então, se ele manter ali, eu acho que abre portas para outras áreas, né, para vários campos do tênis no Brasil que podem ser incentivados por esse nível. Então, como a gente teve o Guga ali, não fazendo uma comparação ainda, nem nada, mas é um nível que ele tem apresentado que ele pode chegar no nível top ali, top 20, top 10, talvez, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que, então, a gente tendo referência no esporte, sempre é bom, né? A gente viu na ginástica, por exemplo, tanto de menina agora com a Rebeca... Então, isso que eu ia te falar, porque assim, o tênis, e aí eu vou te fazer uma pergunta, o tênis carece de ídolos no Brasil? Porque o último que nós tivemos, o Guga Kirten. Já estamos falando aí de quantos anos? De 30 anos já. Estamos falando de 25, 30 como anos. Como eu disse, o esporte individual eu acho que é muito ingrato nessa parte. A gente aprende muito. Você viaja sozinho desde 12, 13 anos para todo lado, você aprende a se virar, aprende muita coisa com o tênis. Sempre fui muito grato por isso, por esse aprendizado. Mas no quesito retorno monetário ou de visibilidade, eu acho que é ingrato nesse sentido, que às vezes 95% das pessoas que treinam para ser profissional de tênis acabam não conseguindo ter essa visibilidade, viver com isso, porque é muito difícil. Como eu falei, você tem que estar ali entre os 100 e 150 do mundo para conseguir viver. Então, às vezes, o Brasil teve muitos jogadores que foram 150, 200, 300... O Meligeni, Carlos Alberto Kirmair... O Meligeni foi 20, o Belucci foi 20. Então, eles, no caso, são, para mim, ídolo, porque conseguiram um feito histórico, assim. Tá ali, só de estar ali é muito difícil. E aí, tem vários outros que ficaram um pouco abaixo, mas também é muito difícil. Então, acho que foi número 1, realmente, é o que dá visibilidade pro país em si, pro esporte. Então, acho que carece nesse sentido, mas não de inspiração para quem tá no meio, mas para quem vai querer entrar no meio. Ah, não, ter aquele cara como referência, porque eu me lembro quando o Guga jogava, né? Aí você viu um monte de criança nas quadras, você viu o pessoal praticando. É nisso que eu estou lhe dizendo, né? Sim. Dizer, essa falta de ídolo, essa falta de referência faz com que você não tenha tanta gente praticando o esporte, você não consegue massificar, automaticamente você não consegue destaque e o esporte fica ali, né? Com certeza. Esse foi o exemplo que eu dei do João, né? Esse menino. Eu falei, se a gente tiver essa geração nova, conseguir dar esse passo a mais e figurar ali entre os tops mundiais, eu acho que vai abrir um espaço legal, assim, pra visibilidade, assim, da criançada, dos pais, falar, tem como a criança aprender, jogar, então... Porque isso vai muito do pai também, né? De ver essa questão, sim, né? De colocar pra frente uma ideia, uma prática. Nenhuma criança vai começar a fazer nada na vida sem uma influência dos pais. Você vai, às vezes, ver um amigo brincando e tal, e vai querer. Mas se o pai não colocar, não der um incentivo, você não vai fazer. Então, eu acho que essa visibilidade, ou ter um incentivo maior, vai ser fundamental para o futuro do esporte. E essa é uma discussão que a gente vê não só no tênis. Você comentou sobre a Rebeca, só que a ginástica ela tem torneios durante todo o ano e a gente só ouve falar da ginástica nas Olimpíadas. Sim. A gente vê o judô é forte, mas a gente ouve falar mais nesse período de Olimpíada, atletismo. São várias as modalidades que carecem, né, não do ídolo, mas de uma difusão melhor delas para poder arrebanhar mais atletas. Sim, eu tenho um ponto legal assim, que eu acho que no Brasil, não só o tênis, a maioria dos esportes é muito pouco incentivado. Você tem pessoas, em geral, a população em geral acaba assistindo o esporte em geral, ginástica, atletismo, judô, em Olimpíada, em campeonato às vezes mundial, natação. Então, diferentemente do
Estados Unidos, da China, que tem esse esporte na convivência das crianças. Eu acho que o esporte não é só algo competitivo, é algo educacional. Você, como eu disse, ele te ensina muito. Você aprende a competir, aprende a dividir, aprende a se virar, respeitar as regras, os limites. A tudo. Eu acho que o esporte tinha que ser algo constante na vida das crianças, dos juvenis, porque você vai aprender muito com ele, vai dar muita coisa para ele, vai tirar muito. Então eu acho que, como eu disse, nos Estados Unidos, até certa idade, se eu não estou enganado, as escolas, muitas delas, você é obrigado a escolher um instrumento e um esporte. Na China também é assim. Eu tenho um amigo chinês, que eu morei um tempo em São Paulo e treinei lá 1 ano. Eu tenho um amigo que treinava comigo, que ele veio da China, o pai dele veio trabalhar, e ele me disse que ficava na escola das 7 da manhã às 9 da noite. Eu falei, não, surreal, não tem como. Mas é a cultura de lá. Não estou falando que aqui devia ser assim. Sim, eu não acredito. Sim, absolutamente. Mas ele falou que você estudava de manhã, à tarde tinha alguns outros exercícios, e além disso você tinha que praticar um instrumento e escolhia 1 ou 2 ou mais esportes para fazer, era obrigatório. Então acho que você acaba desenvolvendo muito mais o seu lado humano, coordenação, tudo isso, por estar ali nesse ambiente, competindo. Hoje em dia a gente acaba vendo a criançada gosta muito mais do celular, da internet e tal, e não é... E é uma vida sedentária, Sim. que leva a outros problemas sociais, saúde, enfim. Hoje eu acho que é muito mais difícil você ter esse incentivo, porque você não tem a visibilidade. As crianças chegam no condomínio, chegam no clube, vê um monte assim no celular, vai ter vontade. Eu vou ser o único que vou jogar bola sozinho. Ninguém gosta de fazer as coisas sozinho. Então, eu acho que do meu lado foi muito bom que eu tive muitos irmãos que já faziam e meus pais. Então, eu tive esse incentivo e ainda não tinha tanto celular na época. Tanta coisa assim. Então, eu acho que hoje, pra gente voltar a ter uma geração boa em qualquer esporte, seja no futebol, no tênis, na ginástica, no judô, vôlei, natação, qualquer coisa, vai ter que mudar um pouco essa cultura da criançada, assim, dos pais, de permitirem só isso. Acho que tem que... vai do governo também, incentivar a ter esses projetos, assim, porque precisa, né? Eu acho, como eu disse, é educacional. A criança vai ser muito mais desenvolta, vai aprender muito mais coisas se ela tiver de bagagem, assim, no aprendizado, algo relacionado que mexa com o social, com o esporte, com a coordenação. Acho que é muito bom para o desenvolvimento.